noite, irmãos. A graça e a paz, amém. Vamos colocar de pé. Hoje vamos adorar o nosso Deus e declarar que perto queremos estar nesse Deus maravilhoso que está presente neste lugar, amém. Pois prazer maior que perder te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Pois prazer maior que me render te adorar. Deus, obrigado por termos a te amar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te somente a ti, Jesus. Louvaremos ao Senhor. Te louvarei, não me importam as circunstâncias.
quero que você nesse momento feche seus olhos, porque essa canção diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. E muitos de nós aqui temos experimentado circunstâncias adversas, temos experimentado situações adversas, temos experimentado condições que extraem de nós a esperança, extraem de nós a paz. Mas essa canção diz que não importam as circunstâncias, nós continuaremos louvando. E se isso é verdade para o seu coração e para o meu coração, nós temos um motivo muito real para fazer isso. Apesar de tudo que estejamos vivendo ao nosso redor, apesar das coisas estarem às vezes saindo do jeito que não imaginávamos, até mesmo ao nosso desagrado e não ao nosso agrado, nós temos um motivo real para dar todo o louvor e toda a glória a Deus, porque Ele é soberano, poderoso e amoroso. Só um Deus amoroso e soberano pode fazer todas as coisas cooperar para o nosso bem, pode fazer todas as coisas construírem para nós algo de bom. Só um Deus todo maravilhoso, poderoso e amoroso pode cuidar de nós melhor do que nós mesmos. Por isso nós temos motivos para declarar que nós louvaremos ao Senhor, não importam as circunstâncias, porque as circunstâncias não medem a nossa fé, as circunstâncias não nos auxiliam para crermos ainda mais, as circunstâncias não são um termômetro para sabermos onde estamos em Deus, as circunstâncias apenas se submetem à vontade do Todo-Poderoso, e então nós declaramos: te louvaremos, Senhor. Por quê? Porque o Senhor está acima das circunstâncias, o Senhor está acima das nossas adversidades, acima das nossas lutas, acima dos nossos problemas, acima das nossas crises. Então eu convido você essa noite a cantar de todo o seu coração e a plenos pulmões, e a declarar: te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias, porque só o Senhor pode me dar a paz que eu preciso, só o Senhor pode me dar a segurança que eu tanto necessito, só o Senhor pode me sustentar. Então vamos dizer isso juntos novamente: te louvarei. Vamos cantar bem fortes. Não importa, Senhor, nós queremos te louvar e te adorar, Senhor. Mais uma vez, vamos dizer isso todos juntos, a última vez, declarar: eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, Jesus, eu te louvarei. Seja muito alegre, seja muito triste, eu te louvarei, Senhor. Seja em meio à paz, seja em meio à luta, Senhor, eu te adorarei. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus essa noite. Te adoramos, Senhor Jesus, te bendizemos, te damos todo o louvor e toda a glória. Aleluia. Que bom que você está aqui essa noite, que bom que você veio para esse lugar para adorar o Senhor conosco. E antes de você se assentar, para eu passar alguns recados rapidinhos para você, e logo em seguida a gente adorar ainda mais, eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você, com um tchauzinho, com um soquinho, da maneira como você achar melhor, enquanto eu faço uma saudação especial a todos vocês que nos assistem pela internet. Sejam também muito bem-vindos, que a presença de Deus possa estar na sua casa, na sua família, e que você, muito mais do que assistir um culto, você possa participar de uma celebração de adoração conosco. Deus abençoe e seja bem-vindo. Nós estamos recebendo aqui algumas pessoas que talvez vieram hoje pela primeira vez. Boas-vindas a vocês, sejam muito bem acolhidos na nossa comunidade, que você se sinta à vontade e também sinta vontade de estar conosco aqui novas oportunidades, porque só quem sente a vontade tem vontade de voltar. Então esperamos que você esteja conosco em outras oportunidades para celebrar conosco também aqui nesse lugar. Nós estamos passando por uma fase aqui na nossa cidade, né, onde a gente está percebendo que a ampliação da contaminação dessa pandemia, e nossa secretaria nessa semana está trabalhando com um horário alternativo de atendimento ao público, tá bom, pessoal? Visando a sua segurança, da nossa comunidade, nós estamos atendendo por celular durante todo o dia, das 8 às 17h30, mas ao público mesmo, apenas
13h30 às 17h30, apenas no período da tarde. Então, se você quer vir aqui para um atendimento, um aconselhamento, é só no período da tarde. Se você deseja vir trazer dízimos, as suas ofertas, também só no período da tarde. Mas se você quiser agendar, fazer inscrições do culto infantil, tudo que você precisar fazer, é só nos procurar pelo WhatsApp da igreja, estaremos lá atendendo você. E você que é membro da nossa igreja, não perca domingo que vem, tá bom? Domingo que vem nós vamos fazer a Santa Ceia. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos a Ceia do Senhor. Então estamos lembrando os membros da igreja para estarem aqui conosco. E também lembrando que as pessoas que estão pela internet assistindo precisam se preparar com pão e suco de uva, porque na celebração das 19h30 nós vamos celebrar juntos com aqueles também que estão em suas casas, tá? Então nesse domingo às 10 da manhã, às 19h30 é presencial, mas às 19h30 a gente vai fazer também online com as pessoas que estão no grupo de risco ou que estão em isolamento domiciliar nesse momento, tá bom? E também queremos agradecer a Deus com muita satisfação e muita alegria, né? Todas as pessoas que têm contribuído nessa casa e por essa causa. Quando você contribui financeiramente nessa casa, você contribui por essa causa. A casa é pequena, a casa é essa. A casa é presbiteriana, mas a causa é infinita. A causa é do reino. A causa, ela atinge Sertanópolis, atinge o seu bairro, atinge nossa família. Essa causa atinge as cidades vizinhas, o Brasil, o mundo todo, porque a causa do reino de Deus ela é muito maior que a nossa denominação. Então, se você veio hoje preparado para trazer seu dízimo e sua oferta, você pode aí se ajeitar agora, porque nós vamos cantar essa canção e devolver aqui à frente nessas urnas. Se você não veio preparado, porque não estava sabendo que isso acontece, não se constranja. Essa é uma atividade que a gente faz todas as nossas celebrações, e quem sabe na próxima você possa participar também. E você, que não tem condições de contribuir e que precisa receber ajuda, conte conosco, nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida também. Nos procure, que nós também temos a oportunidade, que através das mãos generosas de outros irmãos, podemos ser generosos para aqueles que talvez estejam passando por necessidade nesse momento, tá bom? Vamos colocar em pé, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e eu quero agradecer a Deus por isso. Pai, abençoe todas as mãos que vão contribuir, abençoe as mãos que vão ofertar generosamente, e que o Senhor possa honrá-las e recompensá-las. Se existem mãos carentes em nosso meio, que o Senhor nos use e nos ajude a sermos bênção na vida delas, para suprirmos também suas necessidades mais básicas. Senhor, sim, nós oramos e pedimos a Tua direção e sabedoria nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, quando cantamos, você pode vir aqui à frente. Se você quiser usar esse envelope em branco à frente da sua cadeira, também pode ficar à vontade. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Temos vida? Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos.
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvaremos ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 yeah. Deus maravilhoso. Pai, estamos neste lugar para te adorar e te agradecer, Pai. E que mais queremos essa noite, ó Pai, é de encontrar a Ti, ó Pai, neste lugar, ó Pai. Queremos te sentir, ó Pai. Sua presença venha resplandecer sobre nós essa noite, ó Pai. Quebrando o nosso coração, ó Pai, coração que muitas vezes está em pecado, ó Pai. Tem misericórdia de nós e nos perdoa, ó Pai. O que mais queremos, ó Pai, é estar no Seu colo agora, ó Pai. E nesse mundo de tribulação, ó Pai, queremos viver, ó Pai, o descanso, ó Pai, do Seu colo, ó Pai, do Seu abraço, Deus. Venha sobre nós, ó Pai. Quero o meu fôlego, Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Amamos Tua presença, Pai. Eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Queremos Te encontrar essa noite, ó Pai. Está de frente a Ti, ó Pai, de joelhos, ó Pai, entregamos tudo que somos e que temos, ó Pai, na Sua presença, ó Pai. Pois Te amamos, ó Pai, queremos mais e mais de Ti, ó Deus. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Quero ir mais fundo.
pessoal pode parar que nós queremos. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Queremos te sentir, ó Pai. É nosso maior desejo essa noite aqui, ó Deus. Não viemos para mais um evento, ó Pai, mais um ajuntamento de pessoas, ó Pai. Viemos ao teu encontro, ó Pai. Esse é o nosso anseio essa noite neste lugar, ó Pai. Pelo calor dessa presença, ó Pai. Aquele vento, ó Pai, aquele poder que nos transforma, ó Pai. Que nos faz de novo e nos refaz, ó Pai, a cada dia, ó Deus. Traga em nosso coração aquela chama, ó Pai, aquele amor, ó Pai. Restaura esse fogo para que não se apague, ó Deus. Que não seja apenas por essa noite, ó Pai, neste lugar, ó Pai, por uma emoção, ó Pai, o calor de uma canção, mas seja o verdadeiro amor, ó Pai, o verdadeiro Espírito Santo que manda em nós, ó Pai. Esse é o nosso maior anseio, Deus. Seja a sua vontade neste lugar. Vamos juntos cantar mais uma vez. Queremos ir mais fundo e mais fundo na presença do Senhor. Pois não há outro motivo de estar neste lugar senão isso. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Essa é uma oração essa noite, ó Pai. Aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso. A Ele toda a honra, todo louvor. Pode se assentar, igreja. Amém. Obrigado, equipe de louvor, para a gente poder cantar isso. Se quem canta os males espanta, quem adora, então o que será que acontece, né? Eu fiquei pensando nisso enquanto estava ali. O pessoal diz no popular, quem canta os males espanta. Mas quem adora, então, vence todas as suas batalhas, não é verdade? Vence as suas guerras, e é assim que nós vamos seguindo, apesar de todas as circunstâncias. E por falar em circunstâncias, tem uma delas que é bastante contraditória, conflituosa, que se chama sala de espera de Deus. É um dos lugares mais indesejados e também mais evitados por todos nós, porque não sei quanto a você, mas eu detesto sala de espera. Não sei se é por questão de personalidade, questão de trauma infantil, talvez eu fiquei esperando muito numa sala de espera quando era criança, e isso desenvolveu em mim um tipo de trauma, mas tem situações que a gente vai e parece que você até esqueceu por que foi lá, de tão nervoso começa a ficar com aquela demora. Se bem que hoje mudou bastante, né? Com esses dispositivos eletrônicos que nós temos na nossa mão, a sala de espera até que fica mais confortável, porque você tem um mundo ali na palma da sua mão. Você pode consultar notícias, você pode falar com amigos que estão distantes, você pode fazer a sua agenda de atividades para o dia, você pode assistir um vídeo, você pode aproveitar. Você pode tornar o seu tempo de espera produtivo, você pode tornar o seu tempo de sala de espera menos monótono. É que, na verdade, quando a gente agora entra numa sala de espera, eu imagino que até nos bancos, já deve ter caído vertiginosamente o nível de reclamações
sobre espera, sobre tempo de espera para atendimento, porque as pessoas ficaram mais pacíficas com o celular na mão. Eu lembro quando a gente ia fazer a consulta com os nossos filhos, com o pediatra, quando era pequenininho, eram 2 da mesma idade praticamente, um tinha 4, o outro tinha 2,5, e os 2 pequenininhos, a gente falava, o que vamos fazer? Levava brinquedo, e dava o brinquedo para eles se distraírem enquanto esperava até ser chamada a nossa vez. E nós somos adultos que estamos aí com o nosso brinquedinho predileto na mão, passando bons tempos na sala de espera e tornando ela um pouco mais agradável. Mas esses dias, eu me deparei com aquela surpresa desagradável, que é a bateria do celular ter acabado, E aí eu estava numa sala de espera sem bateria e eu lembrei o tanto quanto é monótono, o tanto quanto é tedioso e o tanto quanto a gente vai ficando impaciente, porque chama uma senha e a sua parece nunca chegar, parece que vai pular a sua. Daqui a pouco chama prioritário, daqui a pouco chama tudo na sua frente, menos você, e aquilo vai começando a desenvolver em você uma expectativa e uma impaciência. Agora eu não sei porque você está olhando assim para mim, mas pastor, é meio diferente, você não é assim também não? Você também não passa por isso não? Você também não estou sozinho aqui nessa, sem companhia? Bom, se você é bem acostumado com sala de espera, provavelmente você não consegue esperar pelas promessas de Deus. Então aí nós estamos no mesmo caminho também, e aí a gente pode ficar todos juntos para falar algo interessante agora. Você pode até ficar confortável em lugares onde você fica esperando chamar a sua senha, mas entre as promessas de Deus na sua vida, as vitórias que você deseja conquistar e o cumprimento dessas promessas, geralmente você desenvolve um estado de impaciência, não é verdade? Aí agora todos nós somos humanos iguais e não existem pessoas mais impacientes ou menos, porque todos nós queremos avançar para aqueles lugares prometidos, aqueles lugares de vitória, aqueles lugares de solução de problemas, aqueles lugares de paz, aqueles lugares que nós queremos estar e que Deus prometeu e que é nossa garantia estar lá, mas que ainda não chegaram. Como você chamaria esse espaço entre as promessas de Deus que foram estabelecidas para você e o cumprimento dessas promessas? Como você estabeleceria um nome? Bom, existe um nome específico, básico, que é o que nós estamos falando nas terças da esperança. Se chama tempo de espera. Entre as promessas que Deus disse para você, que Ele cumpriria, e todas que estão registradas nas Escrituras, e o cumprimento dessas promessas, existe um imenso, infinito, gigantesco, e às vezes um intolerável tempo de espera. E é sobre isso que nós queremos falar. É sobre essa tendência e tentação nossa de não conseguirmos lidar muito bem com esse período, com esse espaço vácuo, com esse espaço de vazio, com esse espaço onde parece que nada está acontecendo, onde a gente cruza os braços e vê as coisas acontecendo, a gente vê a idade passando e nada acontecendo, a gente vê os filhos se formando e nada acontecendo, a gente vê os amigos prosperando e a gente ainda parado no tempo, a gente vê os netos nascendo da amiga e ainda não se casando. Ou seja, esse tempo de espera pode ser um tormento para a maioria de nós que ouve essa mensagem aqui essa noite. Mas não apenas um tormento, pode ser para nós também um grande gigante que muitas vezes nós não conseguimos nem lidar com ele. Que nome você daria para esse lugar que você está hoje, entre aquilo que é real de Deus na sua vida e aquilo que ainda não se concretizou? Como você chamaria esse espaço? Alguns poderiam dar o nome, por exemplo, de insuportável. Pastor, para mim esse espaço de espera é insuportável, porque eu não tolero mais, eu não aguento mais ver as coisas acontecendo dentro da minha casa e nada mudar. O meu marido ainda continua chegando tarde e embriagado, a minha esposa ainda continua distante e fria, os meus filhos ainda continuam rebeldes e descrentes, as minhas finanças ainda continuam totalmente desajustadas e sem ganho expressivo, a minha fé ainda continua fragilizada e parece que não há força o suficiente para crer. Esse tempo de espera é insuportável para mim, eu não estou aguentando mais. Outras pessoas poderiam dar outro nome, poderiam chamar esse tempo de espera como desnecessário. Eu não sei por que esperar tanto, já estou pronta. Talvez você esteja dizendo assim, já estou pronta para ser mãe, para que esperar mais? Por que tem que fazer esse tratamento? Por que orar? Por que pedir a Deus algo que é tão natural para tantas mulheres?
Se é natural para mulheres que nem querem ter filhos e que abortam o milagre de Deus, por que eu tenho que esperar? Já estou pronto, já estou formado, já fiz a minha pós-graduação, é hora de eu alavancar a minha carreira, é hora de eu fazer com que os meus ganhos sejam mais expressivos e significativos. Para que esperar mais? Para que esperar? Sendo que eu já estou totalmente apto para exercer aquele cargo, para receber aquele relacionamento, para construir essa família, para abrir esse negócio, para desenvolver os meus sonhos. Eu estou pronto. É desnecessário, é tempo perdido ficar esperando. Talvez outros podem dar esse nome de espaço entre promessas e cumprimento como desperdício. É um desperdício ficar sentado, é um desperdício ficar aguardando alguma coisa que já poderia estar em movimento. Afinal de contas eu já tenho 23 anos, afinal de contas eu já tenho 37, afinal de contas eu já tenho 45, ou seja, já passei dos 60, eu já sou o próximo na lista de vacinação do Ministério da Saúde, ou seja, o tempo está avançando e é desperdício ficar esperando. Eu não tenho tempo a perder, eu não tenho tempo a desperdiçar, afinal de contas, time is money. Tempo é dinheiro. Quanto mais tempo perdido, é mais dinheiro desperdiçado, mais sonhos atrasados e mais uma vida sem sentido para mim. E talvez para alguns aqui, esse tempo de espera, que pode parecer longo, é injusto. É injusto eu passar por isso. Por que comigo? Eu venho na igreja, eu entrego os meus dízimos, sou uma pessoa de boa índole e de bom caráter, nunca fiz mal a ninguém, sempre penso nos outros antes de pensar em mim. É injusto que outros estejam tão à frente enquanto eu estou tão atrasado. É injusto que eu tenha que passar por essa longa e interminável sala de espera, enquanto para outros parece ser tão rápido. Não parece ser rápido, queridos. Não parece. Quando você está do lado de fora, não parece que ele cresceu tão rapidamente. Não parece que ela ficou feliz tão rapidamente e você está lutando ainda para sair da tristeza. Não parece que as coisas para os outros evoluem de uma maneira muito mais prática e você com tanta dificuldade de construir algo na sua vida? Aí que está. Essa que é uma grande questão. A questão que eu gostaria de começar perguntando para você e para mim nessa noite é: por quê? Por que você já sentiu vontade de desistir quando as coisas pareceram demoradas demais? Por que você já teve tendência de voltar para trás? De não evoluir, de não avançar e de abandonar tudo no meio do caminho? Por que nós temos esse desejo, essa vontade, esse interesse o tempo todo? Por quê? Mas não se sinta culpada, não se sinta culpado, não sinta uma pessoa que está sendo ofendida agora com essa palavra, porque na verdade, se você já teve tendências de desistir, se você já teve vontade, ou até mesmo já fez isso, de abandonar as coisas que são para você e voltar para aquelas que eram da lama, aquilo que você foi tirado de lá, se você já teve o desejo de abandonar o melhor de Deus para agarrar o pior, mais seguro e confortável, você não está sozinho nessa sala, você não está sozinho aqui enquanto eu falo. De alguma maneira nós estamos aqui testemunhando uma convivência comum, uma convivência solidária de todos que estão experimentando de alguma maneira essa experiência, porque parece ser natural para nós esquecermos das promessas e ficarmos com a miséria. Parece ser comum para nós desistir no meio do caminho, porque se tornou demorado demais. Às vezes, quando a gente está numa sala de espera, o desejo de voltar para casa é tão grande quanto de permanecer ali para receber o que nós fomos buscar. Às vezes, numa longa fila, aguardando a nossa vez, a vontade é tão grande de voltar para a nossa casa do que permanecer ali e buscar o que estava reservado para nós. E isso acontece na mesma proporção da nossa fé, queridos. Muitos de nós deixamos os pacotes de Deus lá, no lugar do cumprimento, no lugar da espera obediente, da espera paciente, deixamos os pacotes de bênçãos de Deus lá, e vamos abraçar as coisas miseráveis desse mundo, mais seguras e mais imediatas aqui. Muitos de nós deixamos as melhores coisas de Deus, para abraçarmos as piores dessa terra, mas não se sinta solitário nisso, pelo contrário, sou solidário a você, e acredito que todos nós nessa sala, e todos que de alguma maneira chegam a esse vídeo, todos nós, de alguma forma, já fomos impactados pelo desejo de desistir do melhor para ficar abraçado àquilo que pode ser o pior para nós. E nós não estamos sozinhos nem nessa sala e nem na história bíblica. Tem uma história bíblica fantástica, sensacional, que mostra
e que revela, na verdade, o caráter do coração humano, que é da não perseverança e da desistência para voltar às velhas coisas, ao invés de avançar para as novas que Deus está nos prometendo. Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para ir para a próxima conversa. Você está disposta ou disposto a abandonar as velhas coisas para avançar para as novas que Deus está prometendo para você nesse ano de 2021? Se não, ou se sim, eu acho que essa palavra tem algo para dizer ao seu coração. Números capítulo 11 diz assim, versículo de número 4. Um bando de estrangeiros, de pessoas que não faziam parte do povo de Israel, que havia no meio do povo de Israel, encheu-se de gula, ficou com muita fome. A gula não é fome, a gula é o exagero da fome. E até os próprios israelitas, que era o povo escolhido de Deus, tornaram a reclamar, a queixar-se. E diziam, se nós tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que nós comíamos de graça no Egito. Opa, peraí, de graça? Não era tão de graça assim não. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora, perdemos o apetite. Agora, nós não vimos nada a não ser esse maná. Já eu explico para você o que é esse maná. Antes, eu quero mostrar para você o mesmo gráfico, só que agora com nomes específicos para ver se a gente consegue se situar nisso. O povo de Israel estava saindo de um lugar chamado Egito, e estavam indo para um lugar prometido chamado Canaã. Eles estavam saindo do pior e avançando para o melhor. Eles estavam deixando as coisas que escravizavam para viver as coisas da liberdade em Deus. Mas eles não chegaram no Egito como escravos. Eles não foram vendidos como escravos. Eles chegaram no Egito para sobreviver. Se você ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 41, você vai contar a história. Você vai encontrar a história que diz sobre a ida do povo de Israel para o Egito. Por que eles foram lá? Para trabalhar? Não. Por que eles foram para lá? Para ser escravizados? Não. Eles foram lá para buscar comida. Havia uma fome sobre a terra e só o Egito tinha alimento graças à provisão que havia naquele lugar. Então, quando eles vão até o Egito, eles começam agora a morar, a habitar e começam a residir nessa terra estrangeira para sobreviver. Nesse período passam-se 30 anos onde eles são livres. Nesse período passa 30 anos onde eles têm liberdade de ir e vir, construir os seus negócios, onde eles têm a possibilidade de ter os seus próprios trabalhos, mas depois de 30 anos, eles vão começar a ser escravizados pelo faraó. E o faraó agora impõe um pesado jugo sobre eles, que os vai manter cativos durante 400 anos. 30 livres, mais 400 de escravidão, 430 anos dentro de uma terra de escravidão. Numa época onde a idade média das pessoas era de 45 anos, você pode colocar 10 gerações. Já imaginou? O seu tataraneto foi o primeiro a chegar no Egito? Foi lá. E eles se acostumaram com o ambiente de escravidão, conviveram com o ambiente de escravidão e passaram a viver o pior, como se fosse a única e a última alternativa. Eu falo aqui a pessoas essa noite que se acostumaram com o Egito. Eu falo aqui a pessoas essa noite que se habituaram com a escravidão do Egito e nem percebem que são escravos. Nem percebem que são escravos da jogatina. Nem percebem que são escravos da sexualidade. Nem percebem que são escravos das mídias sociais. Nem percebem mais que são escravos do consumo. Nem percebem mais que são escravos da autopromoção. Nem percebem mais que são escravos da aprovação dos outros. Pessoas que foram se acostumando ao Egito e não foram ao Egito porque queriam ser escravos. Foram ao Egito para sobreviver. Abriu a mídia social para ser um pouquinho mais descolado e parecer mais com a sociedade. Comprou aquele novo equipamento para ser um pouco mais descolado e se enquadrar no mundo de consumo. Ele não foi para ser escravo, ela não foi para ser escrava, mas a escravidão aconteceu. Você já percebeu quantas vezes nós fomos para alguns lugares ou para algumas ocasiões na nossa vida aonde nós paramos os nossos pés para sobreviver e depois nós passamos a ser escravizados? Você já parou para pensar nisso? Você foi para aquele relacionamento para sobreviver. Você não foi para aquele relacionamento para ser escravizada por ele, para viver o pior, a miséria, nadar na lama.
Mas você foi nesse instinto da sobrevivência e da vida, e depois entrou numa espiral de destruição e de ruína, onde agora o relacionamento é uma escravidão total. Você entrou naquele mercado de trabalho, você entrou naquela faculdade, você entrou naquele círculo social de amigos, você entrou naquela religião mística, você entrou para sobreviver. Você queria ter vida, você foi lá porque estava faminto, não há nada de errado com isso. O problema é que quando você foi para satisfazer uma necessidade no lugar errado, um buraco de necessidade abriu maior ainda, e você entrou num ciclo vicioso, onde uma necessidade abre outra necessidade, que abre outra necessidade, que abre outra, e aí a nossa vida é arruinada, e podemos chamar isso de escravidão. Você se sente confortável com essa palavra? Sente que isso faz sentido para você? Porque fazia muito sentido para aquele povo que aprendeu a viver no Egito. Foram para sobreviver, e no lugar onde eles foram para sobreviver, acabaram sendo escravizados. E a escravidão habitua, acostuma. É fácil se acostumar com isso. É fácil se habituar com o faraó. Porque o faraó adora a fome. O faraó ama a fome. Ele se mostra muito generoso, amigável com quem tem fome. O faraó fala assim: vem para o Egito, porque aqui eu tenho peixe, eu tenho cebola, eu tenho alho poró, eu tenho melancia, eu tenho pepino, eu tenho tudo para dar subsistência a você. Venha para o Egito, porque eu tenho algo para te oferecer. Só que a fome que o faraó se propõe a saciar na sua vida, é uma fome que não pode ser saciada pela maneira ou pelo jeito como ele conduz as coisas. Aí você diz assim: não, pastor, eu não tenho nenhum faraó na minha vida. Tem certeza? Não há nenhum faraó que te escraviza, que propõe a você te alimentar, mas deixa você com mais fome, para você manter o nível de escravidão a ele? Não há? Empreste seu telefone para mim, que talvez eu possa mostrar para você o seu faraó. Talvez ele faça parte de um contato, ou talvez ele seja uma rede social, ou talvez ele seja uma postagem. Me dá o seu telefone, enquanto você está vendo mensagens aqui nesse culto, e eu vou mostrar para você o seu faraó. Onde ele fica. Porque não sei se você já percebeu, quando a gente abre as nossas redes sociais, lá no cantinho vai estar escrito assim: feed. Feed de notícias, feed de atualizações, feed. Sabe o que significa feed em inglês? Alimento, alimentar. Você vai feed, está alimentando. E aí você vai na rede social e vai se alimentar. E aí você fala assim: nossa, depois de ficar rodando as redes sociais dos outros horas e horas, depois de ficar se expondo ao ridículo por muitas e muitas redes, depois de tentar absorver todo o conteúdo disposto no mundo virtual, você olha e fala assim: uau, eu estou satisfeito demais, a minha vida ficou melhor depois que eu fiquei vendo o Facebook a noite toda. Nossa, como a minha vida está boa depois que eu postei essa foto no Instagram. Meu Deus, minha vida está tremenda, porque agora eu tenho até Twitter, eu consigo fazer coisas maravilhosas na internet. Consegue? Alguém fica alimentado com isso? É só uma pretensão, é uma distração, é um engano, para a gente olhar e falar assim: faraó, me dá comida, porque enquanto isso eu fico escravizado. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Enquanto você dá sexo para um relacionamento que não é verdadeiro, essa pessoa propõe alimentar um sentimento que você não tem. É uma coisa doida demais. Enquanto você alimenta a sua vida com questões financeiras, o faraó te dá dinheiro, um buraco existencial vai abrindo na sua alma que é totalmente insaciável. É uma contradição muito grande. Sabe qual é a miséria da vida? É que a gente se acostuma com isso. A gente vai se acostumando a viver escravo do Egito, porque pelo menos no Egito a gente tem um pouquinho de peixe, um pouquinho de cebola e um pouquinho de alho poró. Acho que dá para passar o resto da semana desse jeito. E aí a gente deita em qualquer cama, a gente cheira uma carreira, a gente fica mais numa mesa, vai para mais uma balada, tenta mais um negócio, busca mais uma pessoa, mais uma religião esotérica, mais uma estratégia de desenvolvimento pessoal, e a fome só vai aumentando e o faraó só vai aplaudindo. Bem-vindos ao Egito. O Egito é o lugar onde você sempre come e nunca se satisfaz. Faz sentido para você? Você que tem comido coisas que esse mundo tem oferecido, que o seu faraó tem te dado, e você ainda não está satisfeita e nem satisfeito? Precisa desintoxicar. É o que Deus faz com esse povo. Imagina só, 430 anos com o mesmo paladar. 10 gerações comendo a mesma coisa.
Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, e ele é brasileiro, os seus filhos são a primeira geração de brasileiro com americano. Os seus filhos não conseguem comer feijão. Poxa, mas ele é brasileiro. Os filhos dele são a primeira geração. Devia ter alguma sensação de que possa comer. Não, feijão para eles é muito forte. Uma geração o paladar já muda. Imagina 10. Em 10 gerações eles se habituaram à comida do Egito. Aí quando Deus apresenta para eles, diz, vamos sair do Egito, vamos sair da escravidão, vamos sair da miséria, vamos para a vida, vamos para as promessas, vamos para os milagres, vamos para a bênção. É o que Deus está falando para você hoje, essa noite. Aí o povo de Israel falou assim, será? Aí você conhece o resto da história. Deus precisou enviar Moisés, 10 pragas, e o povo saiu do Egito. O problema é que não dá para ir para o Egito direto para Canaã, pessoal. Não dá para ir para o Egito direto para a terra prometida. Porque precisa de um tempo de, como é que a gente pode falar? De maturação, um tempo de desintoxicação. É exatamente esse tempo de espera, aonde Deus trabalha. Deus pega o povo do Egito e leva lá para Canaã, mas não sem antes passar pelo deserto, passar por uma região desconhecida e desconfortável. Eu sei que você quer evitar o deserto, eu também quero. Há um instinto em nós de evitar qualquer travessia que seja difícil na vida, queridos. Todos nós pensamos e fazemos isso. A questão é que nem sempre os lugares mais desconfortáveis da nossa vida são os que têm menos aprendizado. Nem sempre os lugares mais confortáveis da nossa vida são os mais produtivos e os melhores. Nós temos uma mentalidade mentirosa de que diz que quanto mais confortável você estiver, melhor será. Isso não funciona na Bíblia. Se você está procurando conforto na Bíblia, ou conforto na sua vida espiritual para receber o melhor, desculpa dizer, querido, muda de igreja, porque não é o que nós pregamos aqui. Porque o Evangelho é o Evangelho de desconforto. O Evangelho chama a gente para o deserto. Porque no deserto a gente aprende a desintoxicar do Egito. A gente tem que passar um período no deserto para perder o sabor e o paladar que ficou do Egito. É necessário, eu vou inventar uma palavra agora, é necessário uma dessaborização do Egito. Como existe a dessalinização da água do mar, é necessário uma dessaborização das coisas do Egito que ficaram em nós. O povo de Israel tinha que passar por esse lugar, tinha que desintoxicar o paladar, que estavam tão acostumados a serem escravos, que a liberdade assustava. A gente é livre agora, não tem ninguém para bater nas nossas costas, não tem ninguém para xingar a gente, não tem ninguém para nos violentar, a gente é livre, a gente pode, isso é muito estranho. E Deus leva a gente a lugares desconfortáveis como esses. Deus leva a gente a lugares desconhecidos, estranhos, para tratar com a gente ali. E eu pergunto para você, você quer evitar esse lugar? Quer fugir dele? Mas é esse lugar que Deus quer trabalhar você. É esse lugar que Deus quer desintoxicar o seu coração. É esse lugar que Ele quer construir a verdade e a palavra dEle na sua vida. E aí quando Deus coloca a gente no meio do deserto, para desintoxicar, Ele precisa sustentar a gente não vai morrer de fome. Então, Ele manda para a gente um negócio chamado maná. Para o povo de Israel passar pelo deserto, eles não podem passar sem comer. Então Deus mandou para eles um maná. Sabe o que é o maná? O maná é um orvalho de trigo. É impressionante. Ninguém plantava, mas durante a noite vinha um orvalho, como se fosse um trigo, porque eles moíam essa casquinha que ficava no solo, moíam e faziam pão e bolo, é trigo. Então eles recebiam maná à noite como orvalho, caía, ficava aquela casquinha forrando no chão, eles recolhiam, batiam no pilão, faziam um bolo, faziam assado, faziam pão, e aquilo sustentou eles por aproximadamente 1 ano no deserto, 1 ano, comendo a mesma coisa. O problema, queridos, é que lá no Egito, eles tinham um cardápio um pouco mais aprimorado. Eles não tinham só farinha de maná. Eles tinham também pepino, cebola, melancia, peixe, alho. Esse é o problema quando a gente vai para o lugar de espera, onde Deus está trabalhando em nós, com o paladar das coisas antigas. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa miséria. Quando eu venho para a igreja, ainda sentindo o sabor das minhas peripécias sexuais. Esse é o problema quando eu venho para a fé, ainda sentindo o gosto da vingança e do vantagismo. Esse é o problema quando eu venho para a igreja, ainda sentindo as alucinações que a última viagem as coisas anestésicas e também das drogas fizeram comigo.
Esse é o problema quando eu estou no lugar de espera de Deus, com o paladar dizendo, ai meu Deus, eu preciso daquilo, eu preciso de mais dinheiro, por favor, dinheiro, eu preciso de sexo, eu preciso de bebida, eu preciso de gente perto de mim, eu preciso de alguém me levantando moral, eu preciso. Esse é o nosso problema, irmãos. Ficar nesse lugar onde Deus quer desintoxicar, buscando o paladar das coisas trágicas da vida, que nós aprendemos a absorver como escravidão, e que ainda não nos demos conta que era escravidão. E sabe o que acontece com a gente? A gente começa a comer maná. E aí o maná gera a sensação de monotonia. Porque antes eu tinha parceiras sexuais. Agora eu estou esperando a minha prometida. Só pode ser brincadeira, Deus. Eu ia para a cama antes. Não eu, tá, irmãos? Estou usando na terceira pessoa aí. Na primeira pessoa só fazendo a ilustração. Eu ia para a cama com várias mulheres, agora eu tenho que ficar esperando a prometida para ir só depois colocar a aliança no dedo. Você está louco? Eu ainda sinto o sabor daquela coisa, ainda sinto o sabor da balada, das luzes, do flerte, ainda sinto a adrenalina de chegar, de aproximar. E agora tenho que orar para Deus me dar uma bênção na minha vida casada. Que isso, pastor? Pois é, irmãos. Bem-vindo ao Evangelho. É um lugar de espera de Deus onde a gente fica com o maná. E o maná não é muito atraente, o maná não é nada saboroso às vezes, mas é o que mantém a gente em pé no deserto. É o que dá sobrevivência a nós livres. Porque é melhor eu comer um maná de cada dia, monótono, livre, do que ficar me fartando com um banquete escravo. E muitos de nós não sabemos fazer essa diferenciação ainda. E para nós só existe uma opção, a escravidão com o banquete farto. Porque maná é monótono demais. E sabe o que o povo de Israel falou quando eles saíram do Egito? E passaram pelo tempo de desintoxicação? Eles falaram assim, esse negócio aqui, maná, acorde de manhã é maná, na hora do café é maná, à noite é maná, amanhã vai ser maná, semana que vem é maná, final de semana não tem frango assado, é maná de novo. O que a gente vai fazer da nossa vida? Aí eles começaram a se queixar. A gente não vê nada nesse mundo a não ser esse maná. Irmãos, peraí, a não ser esse maná. Vamos lá. Cai o orvalho na noite, surge uma casca na terra, recolhe, bate, vira bolo. Só maná? É só o maná. Sabe o que esse povo de Israel estava fazendo? Eles se acostumaram com o milagre. Irmãos, eles se acostumaram com o milagre. Porque eu imagino a primeira vez que caiu um maná. Assim como acontece conosco quando o filho nasce. Assim como acontece conosco quando a gente abre o comércio. Assim como acontece conosco quando a gente se casa. Assim como acontece conosco quando a gente vai para a igreja. A gente olha para aquilo e fala assim, uau! Isso é demais, cara! Meu Deus! Eu não sabia que casar era tão bom. Meu Deus, eu não sabia que ser o meu próprio negócio era tão bom. Eu não sabia que adorar a Deus era tão delicioso. Uau, isso aqui é demais, é demais, é demais. E eu quero mais disso. O povo de Israel olhava aquilo e falava, isso é demais, é milagre de Deus no deserto, é maravilha, maravilha. Depois de um ano, sabe o que eles estavam dizendo? Só tem esse maná? Só tem isso aqui para comer? Se acostumaram com o milagre. Todo dia a mesma coisa? Todo dia esse mesmo casamento? Mesmo marido? A mesma mulher? O mesmo manazinho? A mesma rotina, o mesmo trabalho? A igreja é isso então? Irmãos, a gente vai se acostumando com o milagre, a gente vai perdendo o palpite do extraordinário, a gente vai deixando de se encantar com as coisas que Deus faz na nossa vida e tudo passa a ser monótono. O trabalho, a igreja, a vida, os filhos, tudo. E aquele filho que era um milagre quando você pegou no colo, é uma peste quando é adolescente. Porque virou um maná monótono. Eu chamo isso de manatonia. É mais um nome que eu inventei hoje. Manatonia. É quando o milagre se torna tão comum, tão tedioso, que vira uma monotonia para mim. E eu pergunto para você aqui essa noite, milagres que Deus tem dado para você diariamente, e que você ainda não tem percebido, será que você não está sendo afetado pela síndrome da monotonia? Considerar coisas comuns o que Deus chama de extraordinário que Ele está fazendo na sua vida? Esse povo de Israel foi um povo, o povinho, ô gentinha,
ou gentalha. Como é que eles fizeram isso? Falar para Deus, só maná, Deus, não tem mais nada aí não? Deus fala, tem, semana que vem eu vou mandar codornizes para vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Até Deus pegou ar, queridos. E eu falo assim, a gente também não pega a mesma perspectiva de Israel? É só isso, Deus, só isso. Sabe qual é o problema dos cristãos? Não é que eles não têm para suas necessidades, é que eles nunca têm o suficiente para eles. Nosso problema da nossa mentalidade cristã, e desse evangelho mentiroso que a gente escuta na televisão, na internet, e que a gente vê de muitos púlpitos, é que é o seguinte, não é que você não tem o suficiente, é que nunca você tem o bastante. Você tem que sempre querer mais, e o seu maná despreza. Irmãos, nós precisamos aprender que na sala de espera de Deus, o maná é tudo que nós temos, mas é tudo que nos faz viver livres. Ou é isso, ou a gente vai voltar para o Egito para ser escravos comendo pepino, cebola, melão e peixe. O que a gente quer? O que o povo de Israel queria? Queria voltar para o Egito. E eu faço essa pergunta para mim, por que, Denis, você quer voltar para o Egito às vezes? Por que você lembra do sabor das cebolas? Por que, irmãos, é tão mais fácil voltar para o Egito do que avançar para a bendita Canaã? Não é verdade? Você está aqui perguntando isso. Pastor, seria tão mais fácil, né? Que se o primeiro instinto fosse ir para Canaã e avançar e não retroceder. Pois é, mas há uma queda no nosso coração, irmãos. Há um pecado, onde a gente sempre vai achar o caminho do Egito, o caminho mais próximo, mais fácil, mais confortável, do que continuar avançando em direção a Canaã. Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Se você está numa sala de espera, você sabe quanto tempo demora para você chegar na sua casa, 5 minutos a pé. Mas se você estiver numa sala de espera, você não sabe quanto tempo vai demorar para você ser atendido. Não é verdade? Talvez seja aqui a explicação por que eu prefiro o Egito. Porque lá eu tenho conforto, segurança e controle. Ah, essa palavra. Quem gosta de ficar na sala de espera é quem gosta de perder o controle. E quem gosta disso, irmãos? Quem gosta de perder o controle? Quem gosta de ficar na dependência dos outros? Senha 293. Você olha na sua 437. Meu Deus. Meu Deus. Quem gosta? Egito é controle. Egito é segurança. Egito é conforto. Embora escravo. E Canaã é um grande desconhecido e que talvez eu não esteja disposto a avançar. Aí eu falo para você o seguinte. Nessa manatonia, o que Deus faz com esse povo? O que esse povo faz com Deus, na verdade? Qual é a relação que acontece? A relação que acontece, queridos, e que eu quero tirar aprendizados conosco aqui, é que sempre nós vamos ter vontade de voltar a comer os peixes e as cebolas do Egito, ao invés de provar a uva e o mel de Canaã. Ah, pastor, mas a uva e o mel de Canaã é uma coisa intangível, uma coisa futura. Quem disse? Quem disse? A palavra de Deus diz que nós vivemos as coisas do presente, do futuro, como se já fossem agora. E veja bem o que aconteceu na Bíblia. O povo de Israel, antes de ir para Canaã e depois de sair do Egito, sabe o que eles experimentaram? Vamos ver se você lembra. Lá no livro de Josué, acho que no capítulo de número 12, nós temos uma experiência, no capítulo 10, perdão, a experiência onde os espias trazem mel e uva da terra de Canaã, né? Sabe o que eles fizeram para o povo de Israel? Experimenta isso daqui. Olha o sabor da uva da terra de Canaã. Experimenta o mel. É a terra que emana leite e mel. Eles tinham também o sabor da uva e do mel. Eles tinham o sabor da terra prometida. Eles sabiam o que significava. Só que esse povo, com um paladar viciado, tinha mais tendência a sentir o paladar do peixe e da cebola do Egito, escravo, do que avançar para o sabor da uva e do mel livre. Por que isso acontece com a gente, irmãos? Por que você está fazendo isso com a sua vida? Por que você está voltando para o Egito, sendo que você já experimentou a uva de Deus na sua vida? Sendo que você já experimentou o mel da graça de Deus, sendo que você sabe o que isso significa, sendo que você sabe o que a palavra de Deus prometeu para você, para o seu casamento, para a sua vida, para a sua saúde, para a sua história, para a sua eternidade, sendo que você já sabe que esse sabor de mel pode ser antecipado agora. Salmo de número 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prova, você já provou, você já sentiu. Por que voltar para o peixe? Para que voltar para a cebola? O peixe do faraó não é tão bom assim não, irmãos, ele é espinhudo.
É peixe de mau gosto. A cebola faz chorar. E a gente ganha essas coisas lá vendendo até a alma. Ah, mas eu quero a uva, eu quero o mel. Lá é gratuitamente, lá eu recebo do meu Pai, lá eu recebo a graça do meu Deus. É para lá que eu vou, é para lá que eu tenho que ir. Eu não preciso voltar e ficar nesse chiqueiro. Eu posso ir para a casa do meu Pai. Peraí, isso me lembrou alguma coisa. Não te lembrou não? Um jovem que experimentou o sabor da uva, que experimentou o sabor da provisão e da presença de Deus, um jovem que experimentou a prosperidade do Pai, pediu a herança e disse: me dá tudo que eu vou vazar. Ele deu um vazar na vida dele e foi gastar todo o seu dinheiro com as coisas do Egito. É prostituta, meretrizes, jogo, balada, tudo. Foi lá e gastou o dinheiro dele. Quando ele começou a passar necessidade, ele teve fome. E sabe o que ele fez quando teve fome? Ele procurou o Egito de novo. Ele foi se empregar a um lugar onde ele não pertencia, uma terra estrangeira. Ah, irmãos, quantos de nós estamos na terra estrangeira, se empregando, se submetendo a um trabalho escravo, onde Deus chamou a gente para ser livre, a geladeira do papai está cheia, e você ainda deitando no chiqueiro para tentar comer com os porcos. Oh, meu irmão, acorda! Meu Deus do céu! Esse jovem, ele tinha tudo na casa do pai, acaba com tudo, e quando ele está com fome, ele vai para o ciclo da necessidade. Com fome, ele vai trabalhar no chiqueiro. No chiqueiro, ele quer comer a lavagem dos porcos. O dono diz: não, lavagem do porco é do porco, você vai buscar seu pão. Ele não podia comer a lavagem. A fome aumentou, a fome aumentou, a fome aumentou. E ele naquele nível de necessidade, teve um momento de lucidez. Disse: e quantos trabalhadores do meu pai comem da geladeira cheia do papai? E eu aqui sofrendo nessa necessidade, vou levantar desse Egito do inferno e vou para a casa do meu pai. E vou para a casa do meu pai. Vou dizer: pai, eu não sou digno nem de ser mais chamado seu filho. Trata como um dos seus empregados. Chegou lá, ele voltou para casa, o pai não deixou nem terminar a frase, acolheu e trouxe o filho de volta para casa. A palavra de Deus para o nosso coração é o seguinte: nós temos a tendência de ir para o chiqueiro. E talvez você se identifique com essa palavra. Pastor, eu estou no chiqueiro já faz um tempo e eu não tinha percebido. Que Deus bom que te trouxe aqui essa noite, que fez você ligar esse vídeo essa tarde, esse dia, para poder descobrir isso. Que você estava escrava e escravo, se alimentando de um faraó, que finge te satisfazer, mas que só abre um buraco maior na sua alma. Que bom que você entendeu que há uma tendência natural de você voltar para o Egito, que você disse: não, mas que é o problema? É melhor voltar para lá do que ficar no jeito que eu estou. Que bom que você entendeu que ao invés de voltar para o Egito, com esse paladar viciado das coisas que estragam a nossa vida, eu preciso avançar e sentir o sabor que um dia eu já provei, de que as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida, as bênçãos de Deus estão sobre a minha história, as bênçãos de Deus estão sobre o meu coração. Então, bye faraó, tchau, tchau chiqueiro. Aí é você que coloca seu nome aqui agora, é você que tem que tomar essa decisão, entre falar tchau para o chiqueiro, tchau para o faraó, sair do seu Egito, sair da terra estrangeira que está te escravizando e ir para a casa do seu pai, porque lá tem comida em fartura. Lá você não precisa pagar nada, porque todo o preço já foi pago na cruz do Calvário. Lá você não tem garantias de uma vida sem problemas, mas tem garantia de um Deus que vai te segurar e apalpar com as mãos dele qualquer caminho que seja tortuoso demais para você caminhar. Lá você nunca mais vai se sentir abusada, lá você nunca mais vai se sentir solitário, lá nunca mais você vai se sentir faminta, lá nunca mais você vai se sentir desprezado, lá nunca mais você vai se sentir sujo, lá na casa do Pai. Volta para lá. E se você ainda nunca esteve lá, vá para lá pela primeira vez. Saia do Egito, porque o freezer do papai está transbordando de coisa boa para a sua vida e para o seu coração. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu queria deixar essa frase para você aqui, para que a gente pudesse pensar essa noite. Não podemos, eu queria que você gravasse essa frase no seu coração: não podemos deixar que o gosto da cebola do Egito supere o nosso desejo pela uva de Canaã. Talvez no momento tudo que você tem é o maná, mas não desista, a uva está logo ali. O maná pode ser insosso, pode ser sem paladar, mas é o que te sustenta no meio do deserto enquanto Deus te elimina do Egito. Porque uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é tirar o Egito de dentro de você.
vai tempo para esse Egito ir embora. Deixa Deus te alimentar com maná. Deixa Ele desintoxicar o seu coração. Deixa Ele acabar com esse Egito de uma vez por todas. Mas continua olhando para a uva de Canaã. O mel de Canaã é muito mais saboroso. Pergunte para quem está lá. Pergunte para quem já esteve lá. Pergunte para quem experimenta essas bênçãos de Deus ao invés das tragédias do Egito. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos comigo, minhas irmãs. Vamos orar. Senhor Jesus, nós não vamos mendigar mais o pão nessa terra, enquanto temos um Pai Celestial que nos dá tudo gratuitamente. Deus, eu decido isso na minha vida, já decidi há 21 anos atrás, continuo decidindo hoje, e quero que homens e mulheres, jovens e adolescentes façam comigo essa oração, que estão decidindo sair do Egito, abandonar a escravidão e ir para a liberdade que o Senhor tem na tua presença. Senhor, que o sabor da uva possa surgir no coração e na alma dessa pessoa, que o sabor das bênçãos, das vitórias, do acolhimento, da graça do Senhor esteja sobre esse coração, meu Deus, e que o sabor da cebola, do peixe podre e azedo do Egito, comece agora a trazer entojo. Oh Deus, que pessoas agora comecem a passar mal com o Egito que viveram, que pessoas agora não tenham mais saudade, mas tenham nojo, asco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você agora vai começar a ter nojo da droga. Em nome de Jesus, eu profetizo você que é um viciado aqui essa noite. Você que tem recaídas esporádicas. Eu profetizo agora, você vai ter nojo da cebola do Egito. Vai fazer mal em nome de Jesus. A próxima vez que você cheirar, a próxima vez que você colocar na boca, a próxima vez que você injetar, você vai passar mal. Em nome de Jesus, o Egito não pertence mais a você. Para você que tem deitado em camas, você em promiscuidade, em nome de Jesus, isso vai trazer agora mal ao seu coração, vai trazer nojo, você vai sentir sujo, vai dizer, por que eu estou fazendo isso com algo que é tão precioso, que Deus tem dado à minha vida? Você que tem pensado em abandonar a igreja, você tem pensado em abandonar a fé, você agora vai sentir nojo desse mundo maldito, que jogou você na miséria, que te desprezou, e que fez você passar fome e te escravidou, e que agora está dizendo, volta para mim. Você vai sentir nojo desse mundo agora, em nome de Jesus. Sinta nojo, sinta asco, sinta rebeldia contra o Egito, e sinta prazer agora pela bênção. Agora você vai conseguir sentir o sabor da bênção. Você vai olhar para a sua família do futuro e vai falar, ai que família linda, saborosa, eu quero essa família, eu vou guardar a minha vida para ter essa família. Você vai olhar agora para o seu trabalho e vai dizer, esse trabalho é saboroso demais, eu quero viver isso para Deus, eu quero honrar a minha empresa, eu quero honrar os meus negócios com a bênção de Deus. Você vai olhar agora para o seu casamento, você vai dizer, meu casamento é saboroso, a minha esposa, o meu marido são maravilhosos, é isso que eu mais preciso, a minha alegria está bem debaixo do meu nariz. Sinta o sabor de um casamento abençoado, onde há fidelidade, onde há alegria, onde há cumplicidade, onde há paz. Sinta o sabor de uma família reunida ao redor da mesa, filhos que sentem a carícia, o carinho e o afeto dos pais. Sinta o sabor de uma família abençoada, sinta o sabor de uma fé pungente, vibrante, uma fé verdadeira. Sinta agora o sabor de adorar um Deus vivo e verdadeiro, pessoal, não um Deus regrista, não um esoterismo, não uma religião oriental, mas um Deus que faz sentido para a sua vida e que é o seu melhor amigo. Sinta esse sabor, sinta, porque é só assim que você vai sentir nojo pela podridão do Egito. Sinta o sabor da terra de Canaã, sinta o sabor da bênção. E você que tem vivido de maná em maná, não desista, Ele vai te sustentar, porque o teu caminho não é de retrocesso, o teu caminho é de avanço. É a terra de Canaã, é a promessa que Deus tem para você, e não a miséria que o Egito tem proposto ao seu coração. Em nome de Jesus, descanse o seu coração, descanse a sua vida, descanse seu amanhã nas mãos de Deus. Nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta
crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Que essa canção seja uma verdade na sua vida. Que essa palavra de hoje fique firme no seu coração. Que essa decisão de sair do Egito e de encontro a Canaã seja uma decisão a cada dia, não apenas hoje. Deus possa te acompanhar à sua casa, à volta ao seu trabalho da semana. Que isso possa queimar no seu coração. Que isso possa ficar firme na sua mente, para você nunca mais desistir de Canaã. Ficar firme com os olhos voltados a Deus. Bom em paz, irmão.